Eu gostaria que a irmã projetasse o texto que nós vamos nos basear para a mensagem desta manhã. Se você tiver a sua Bíblia, você pode acompanhar. Nós vamos ler ali na Nova Versão Internacional o texto que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Amém? Amém, irmãos? Amém. Ainda bem, vocês não estão dormindo ainda não, né? É só quando eu começar a pregar, né? Então tá bom. Coloca de novo o texto lá, irmã, por favor. Aí eu vou pedir para que todos vocês leiam junto comigo esse texto da palavra de Deus. No 3. 1, 2, 3. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu gostaria que você, mais uma vez, fechasse os seus olhos. Você curvasse sua cabeça. Que você orasse comigo essa oração. Senhor, nós te desejamos, ó Pai. Nós estamos aqui, Deus, nessa manhã ansiosos para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua voz, para ouvir o recado que o Senhor tem para o nosso coração nesta manhã. Ah, Deus amado, são tantas coisas, Senhor, que invadem o nosso ser. São tantas preocupações. Ah, Deus, são tantos questionamentos. São tantas coisas, ó Pai, que estão, Senhor, na nossa alma, que bombardeiam, Senhor, a nossa mente. Mas nós queremos te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, que nesta manhã, ah, Deus, neste momento agora, Senhor, ah, Deus amado, o Senhor, através do Teu Espírito, fale conosco. Fale conosco, ó Deus, ao nosso coração. Fale conosco, ó Pai, através da Tua palavra, através do Teu servo, que Tu sabes, ó Pai, tem as suas limitações. Mas, Deus, que seja o Senhor mesmo a entregar essa mensagem ao nosso coração, Pai. Que o Senhor venha remover, Deus, de nós, tudo aquilo, Senhor, que atrapalha de recebermos, ó Deus, a Tua mensagem. Tudo aquilo, Deus, que atrapalha de que ela, Senhor, entre na nossa mente e desça até o nosso coração. E ali encontre um lugar fértil, Pai. Nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor tire todo impedimento. E que nessa manhã nossos ouvidos estejam atentos à Tua palavra. Para que ao sairmos aqui, a gente possa sair, ó Deus, abençoados, renovados, ó Deus, fortalecidos pela Tua palavra e pelo poder que há no Teu nome. Assim, Deus, nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de começar essa mensagem, nesta manhã, fazendo uma pergunta para os irmãos. Qual é o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo? Nós lemos ali: eu não me envergonho do Evangelho. Mas qual é esse Evangelho de Jesus Cristo? Até a maioria daqueles que não são crentes sabe que existem 4 evangelhos, não é isso? Quais são? Mateus, Marcos, Lucas e João, né, irmãos? Pelo amor de Deus, pelo menos o básico nós temos que saber. Até, como eu disse, os não crentes, muitos não crentes sabem de que são esses os evangelhos que estão na Bíblia, o relato deles. Então, amados, qual é a essência do Evangelho? Qual é a essência das boas novas, a essência das boas notícias que Jesus Cristo veio trazer? Quando os cristãos falam do Evangelho de Jesus Cristo, na realidade, o que eles estão falando? Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
de que nós estamos falando? As Escrituras nos dão várias definições quanto o que esse Evangelho é. Ela dá algumas definições. A Bíblia nos dá essas definições e nós devemos usar essas definições bíblicas para determinar se o verdadeiro Evangelho de Cristo está vivo na igreja ou não. Então nós precisamos observar algumas coisas. Eu gostaria de ver alguns pontos rapidamente com os irmãos nesta manhã sobre qual é a essência desse Evangelho, o que esse Evangelho é, o que esse Evangelho nos traz, qual é a mensagem, qual é a essência desse Evangelho, porque nós precisamos ser que nem Paulo, e Paulo diz assim, eu não me envergonho dele. Por que eu não me envergonho? Porque ele traz a salvação. Se nós quisermos, eu creio que nós somos salvos, nós precisamos entender o que esse Evangelho é. E a primeira coisa, Jesus diz que a sua igreja é uma igreja de autonegação e de cruz, amém? A igreja é uma igreja de autonegação e é uma igreja de cruz. O Senhor disse a Pedro, Mateus 16, 24, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. É um texto que acho que todos nós conhecemos. É claro, pertencer à igreja de Jesus Cristo significa mais do que meramente crer nele. Crer é uma palavra muito, às vezes, subjetiva. Muitos cristãos nos dias de hoje simplesmente, vamos dizer assim, apoiam a causa de Jesus. Sua atitude é, bom, eu, entre aspas, votei em Cristo, isso faz com que eu seja um membro do partido de Jesus Cristo. Mas assim que, entre aspas, eles votam em Cristo, eles se afastam e eles se esquecem de tudo que está relacionado ao senhorio de Cristo sobre as suas vidas. Algumas pessoas agem, amados, desta forma. Dizem assim, eu creio em Cristo, eu acredito nele, mas não vivem uma vida condizente com aquilo que o Senhor Jesus Cristo diz nos seus evangelhos. Jesus diz que pertencer à sua igreja é muito mais do que isso, é muito mais dizer que, eu acredito em Cristo. Ou seja, pertencer à igreja de Cristo significa ter um compromisso sério de segui-lo, ter um compromisso sério em seguir a Jesus. Isso envolve viver uma vida de autonegação, isso envolve viver uma vida marcada pela cruz. Quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim, diz ali o texto de Mateus 10, 38, quando Jesus está falando. Quem não toma sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. O nosso Senhor Jesus deixa claro, se você está na minha igreja, então fique preparado para ser perseguido, para sofrer, para ter uma perseguição por sua fé, na pessoa de Cristo. Fique preparado para negar a fama, fique preparado para negar a aceitação, a procura dos prazeres do mundo. As pessoas vão te pregar numa cruz de ridicularização, numa cruz de condescendência, numa cruz de alienação, vão dizer que você é alienado, vão te pregar nessa cruz, e vão dizer isso porque você tem fome e sede de Cristo. Se você pertencer à minha igreja, diz o Senhor, uma cruz certamente vai seguir você. Não parece ser uma boa notícia, né? Se você crer em mim, se você seguir os meus passos, certamente uma cruz vai te seguir. O fato, amados, é o seguinte: a igreja de Cristo nunca foi aprovada pelo mundo. E nunca vai ser. Nunca vai ser, irmãos. Desencane dessa ideia. Acostume-se com isso. Se você viver para Jesus, não vai ter que fazer esforço para se separar da companhia dos outros, porque eles vão fazer isso por você. Se você é um crente fiel mesmo, um crente
que crê na palavra, que segue os caminhos de Jesus Cristo, as pessoas vão te afastar. Tudo o que você terá de fazer é viver para Cristo. De repente você vai ser acusado, rejeitado, chamado de indigno. Verá os homens, como diz a palavra, vos odiarem e vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Como está lá em Lucas, capítulo 6, versículo 22. E Jesus ainda acrescenta um fato, que é a rota que leva à realidade de tudo isso que nós estamos falando para vocês. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Como está lá em Mateus, capítulo 16, versículo 25, o próprio Senhor Jesus falando. Quem quiser salvar a sua vida, vai perder. E quem perder a sua vida por minha causa, vai achá-la. Então, irmãos, nós precisamos entender bem essa coisa, essa divisão que deve existir, esse pensamento. Em outras palavras, ali Jesus estava dizendo, a única maneira de se encontrar significado na vida é fazer a entrega total do seu tudo para mim. Então você encontrará alegria, paz e satisfação reais, mas não nas coisas do mundo, mas nas minhas coisas. Amém? Amém. Cristo, por intermédio do apóstolo Paulo, nos diz o seguinte: a minha igreja não tem mácula ou ruga. Assim, ao vir a mim, você precisa querer deixar todos os seus pecados. Você precisa submeter tudo, exatamente tudo a mim. Morrer integralmente para o ego, ou seja, para o seu eu, para o seu egoísmo, para o seu egocentrismo, para toda ambição ímpia, pecaminosa, vexatória. Pela fé você será sepultado junto comigo, diz o Senhor. Mas eu levantarei você para uma nova vida. Pense no que significa não ter mácula ou ruga. Sabemos que mácula é uma mancha, né? A mácula é uma mancha. Mas o que é ruga? Você já ouviu essa expressão? Mas uma ruga nova? Significa acrescentar uma ideia nova a um conceito que já existe. A ruga, dentro desse sentido, se aplica aos que tentam colocar um melhoramento no Evangelho, fazer uma pequena alteração. Sugere um modo mais fácil de se alcançar o céu, sem essa rendição a Cristo. Aquele jeitinho brasileiro de colocar no Evangelho coisas que são pouco sutis, mas que vão deteriorando a mensagem verdadeira do Evangelho. Isso é uma ruga. E a palavra de Deus diz que a igreja é uma igreja que não deve ter nenhuma mancha, nenhuma ruga nesse sentido. Esse é o tipo de evangelho que está sendo pregado em muitos lugares, em muitas igrejas atualmente. Os sermões têm o objetivo de apenas passar um pano no pecado das pessoas, sabe? Aquela mensagem assim que não confronta, apenas passa um pano neste pecado, de apenas passar a mão na cabeça do pecador e de afagar o seu ego. Esses sermões têm o objetivo de apenas atender à necessidade do ouvinte. Apenas atender à necessidade do ouvinte, sem confrontá-lo com a verdade, sem confrontá-lo com a sua vida, sem confrontá-lo com aquilo que ele faz de afronta a Deus. Mas ao ler essas palavras de Jesus, vejo que esse tipo de pregação não funciona, irmãos. Esse tipo de pregação que exalta o homem, esse tipo de pregação que não faz ele ficar constrangido, esse tipo de pregação que não o confronta com a palavra de Deus, esse tipo de pregação não funciona.
não atende à obra genuína do Evangelho, aquele Evangelho pelo qual Paulo diz, eu não me envergonho dele. Por favor, amados, não me entendam mal, não me entendam mal. Eu não sou contra pregar consolação e força ao poder de Deus, ao povo de Deus, ou melhor. E como pastor evangélico, eu sou chamado exatamente para fazer isso, para falar que há uma solução para o seu problema. Como eu preguei aqui alguns domingos atrás, Deus pode resolver qualquer problema seu, amém? Deus pode resolver qualquer problema, Deus pode atender às suas necessidades, mas eu não posso somente pregar isso. Eu, como pastor evangélico, eu sou chamado para fazer isso, mas não só isso. Mas se eu pregar só as necessidades das pessoas e ignorar o chamado de Cristo para oferecermos as nossas vidas, então as necessidades verdadeiras jamais serão atendidas. Se nós não entendemos as demandas de Jesus Cristo, as palavras de Jesus, elas são claras, as nossas necessidades são preenchidas unicamente se morrermos para nós mesmos e tomarmos a sua cruz. Eu disse, não parecem palavras agradáveis, não parecem boas notícias, mas essa que é a realidade, irmãos. Nós precisamos tomar a cruz do Senhor Jesus a cada dia nas nossas vidas. Esse que é o verdadeiro Evangelho. A segunda coisa que eu queria dizer é que a igreja de Jesus é onde os pecadores se arrependem dos pecados com o coração e com a boca. Amém? Com o coração e com a boca também. O Senhor nos ensina que a igreja dele é o local de arrependimento sem acanhamento, irmãos. Não tenha vergonha de se arrepender na presença de Deus, faça isso sem receio. Em verdade, Paulo atesta o seguinte, lá em Romanos capítulo 10, versículos de 8 a 11. Mas o que ela diz, a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia, jamais será envergonhado. É por isso que Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho, irmãos, da cruz. Eu não me envergonho de que, para esse mundo eu tenho que sofrer. Para esse mundo eu vou ser perseguido. Para esse mundo eu vou ser achincalhado. Para esse mundo eu sou um bobão. Eu estou fora da realidade. Ah, você é trouxa. Ah, esse negócio de ir para a igreja. Esse negócio de não fazer tais coisas, ou fazer outras, dar o dízimo, fazer isso, fazer aquilo, deixar de fazer, estar na igreja. Ah, eu não consigo entender como você está todo dia na igreja, como você não faz certas coisas, como você está preso aos fins de semana, isso e aquilo. Nós vamos ser ridicularizados, nós vamos ser colocados numa cruz de ridicularização. Mas eu não me envergonho disso, porque é através disso que eu sou salvo. Através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E na igreja é onde nós, pecadores, nos arrependemos com o coração e com a boca. Simplificando aquilo que Paulo diz ali, nós somos levados à salvação através da nossa aberta confissão de arrependimento. Jesus afirma, não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Mateus 9,13 diz, e diz, o arrependimento é o modo pelo qual nós somos curados e restaurados, amém? O arrependimento é o modo pelo qual nós somos curados e restaurados. Irmãos, se você quer uma cura na sua vida, você precisa se arrepender daquilo que você faz e Deus não se agrada. É o modo pelo qual nós somos curados e restaurados, é o arrependimento. Arrepender-se, não tenha vergonha de se arrepender, não tenha vergonha de voltar atrás, não tenha vergonha de dizer assim, eu errei, o Senhor me perdoa, eu estou errado no meu pensamento, nos meus sentimentos, na minha conduta,
naquilo que eu falei, ou naquilo que eu deixei de falar, naquilo que eu fiz, ou naquilo que eu deixei de fazer, se arrependa. Não tenha medo, não tenha constrangimento, porque nós somos chamados a este arrependimento, e esse arrependimento nos leva à cura, nos leva à restauração. Não importa quem são, irmãos, essas boas novas, Jesus está nos dizendo, na minha igreja, todos são curados através do arrependimento. Então se arrependa, meu querido. Se arrependa para que a cura possa vir na sua vida. Não importa quem são, os quebrados fisicamente, os emocionalmente enfermos, os doentes espirituais, não importa. Não importa qual tipo de doença, em que nível é essa doença, em que aspecto que ela é. Todos têm de vir a mim ao mesmo modo, diz o Senhor. E todos acham cura através do arrependimento. Eu gostaria que hoje você pensasse nisso. Você se arrependesse. Não sei o que é do que você precisa se arrepender, mas se você precisa se arrepender, se arrependa hoje. Se arrependa. Quantos crentes, amados, perderam todo o senso quanto a essa necessidade de confessar os pecados? Esse negócio de confessar pecado é muito relativo, é muito subjetivo, né? Isso depende. Precisamos confessar, amados, os nossos pecados. Temos esse senso quanto a essa necessidade. Então, amados, qual é a mensagem central do Evangelho de Cristo? Ele a torna simples por todo Mateus, Marcos, Lucas, João, e nesses 4 evangelhos nos diz, aqui está o que eu prego em minha igreja, esta é a minha mensagem para todos os pecadores, arrependam-se. Porque primeiro de tudo, Jesus foi pregando o Evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1, 14 e 15 ele diz, ele pregou o arrependimento, irmãos. Evangelho é o evangelho de arrependimento. Para alguns cristãos isso pode soar estranho, eles podem responder, está tudo bem, mas será que Jesus pregou arrependimento de uma forma tão intensa assim, com essa intensidade? E Lucas responde isso em seu evangelho. Jesus diz ali aos seus ouvintes, Lucas 13:5, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Essa palavra parece muito forte, e realmente ela é forte. Se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Nós precisamos, amados, entender que o Evangelho de Cristo é um Evangelho de arrependimento. Arrependimento. Então eu quero declarar a você, amados, eu quero declarar a vocês, preste atenção no que eu vou falar. Bem-vindo a uma igreja de aflição profunda e piedosa. Eu quero que você entenda isso ao sair daqui. Você é bem-vindo numa igreja onde há aflição profunda e piedosa. Não é uma igreja onde nós vamos exaltar o seu ego. Não é uma igreja onde nós vamos passar um pano. Mas é uma igreja onde você vai encontrar profunda aflição, aflição profunda e piedosa. Você pode achar que o evangelho do arrependimento proclamado por Cristo soa depressivo. Mas Paulo vê outro jeito, vê isso de outro aspecto, de um outro prisma. O coração arrependido traz vida real, ele diz lá em 2 Coríntios 7,10, a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não ao remorso. Vou repetir. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não ao remorso. Precisamos, amados, nos arrepender. Porque aqueles que se arrependem, creem no Evangelho, e não se envergonham desse Evangelho. E o arrependimento estava também no coração do primeiríssimo sermão após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Pedro diz às multidões reunidas lá no Pentecostes,
Em Atos 2, 22 e 23. Jesus o Nazareno, ele diz, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Quando o povo ouviu isso, eles caíram em poderoso convencimento da parte de Deus. Diz ali o texto, você pode ler depois. Eles caíram, viram isso? Eles caíram ali num arrependimento poderoso, num convencimento do Espírito Santo sobre isso, sobre esse arrependimento. E a palavra pregada fulminou os corações, pois o Espírito Santo havia vindo em todo o seu poder, e a multidão foi tocada de tal modo que eles nem conseguiam se mexer, ali no dia de Pentecostes. De repente, diante deles estavam os pontos cruciais da vida e da morte. Então eles gritaram para Pedro, perguntando o que eles deveriam fazer, o que nós devemos fazer então, Pedro? E Pedro responde, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Salvai-vos desta geração perversa. Quando eles caíram em si, quando eles viram que através dos atos deles, Jesus Cristo foi morto na cruz do Calvário, eles ficaram ali todos arrependidos, todos extasiados com aquela afirmação, todos preocupados, eu não sei nem dizer a palavra, e eles perguntaram, e que hora que a gente pode fazer? Pedro diz, arrepende-se, arrependam-se, arrependam-se, para a remissão dos seus pecados. E essa passagem, amados, ilustra o arrependimento no centro da mensagem de Jesus Cristo. Se inexistir convencimento da mensagem pregada, ou seja, se não há verdade quanto ao pecado e à culpa, se não existe açoitadas no nosso coração, então o Santo Espírito simplesmente não vai estar presente. Precisa ter aquele açoite, aquela açoitada no nosso coração, quando nós ouvimos a palavra de Deus. E nós não podemos ter medo de dizer, você pecou contra Cristo. Se você pecou contra Cristo, então arrependa-se. Amém? Arrependa-se. Não fique constrangido em dizer que você errou, em falar para o Deus, olhar para os céus e dizer, Deus, me perdoa, eu reconheço, eu errei, eu pequei, eu estou errado, eu me arrependo disso, me salva. Ezequiel diz lá em Ezequiel 33, 22, vocês, mentindo, desencorajaram o justo contra a minha vontade, e encorajaram os ímpios a não se desviarem dos seus caminhos para salvarem a sua vida. Ele estava falando ali contra os profetas, que eles desviaram aquelas pessoas, os ímpios, dos seus porque eles não os encorajaram a sair daquela vida de pecaminosidade que eles estavam. O profeta estava dizendo ali, vocês entristeceram o justo com uma pregação mentirosa, com uma pregação frívola. Por isso que eu posso parar de pregar sobre buscar uma vida de santidade. Eu não posso parar de pregar sobre uma vida de santidade. Eu preciso continuar pregando o Evangelho com a convicção mais pura ainda, com mais convicção. Repreendendo, mas com mansidão, com amor. Eu preciso continuar pregando sobre isso. Eu sinto no coração que eu tenho que continuar pregando sobre essas coisas, sobre arrependimento. Mas não com ignorância, mas com mansidão no falar, com amor no coração. Palavra sem medo, uma palavra convincente, uma palavra sobre a unção poderosa de Deus. Eu vou continuar pregando que nós devemos nos arrepender. Nós devemos entregar as nossas vidas verdadeiramente ao Senhor. Isso que é o Evangelho. O Evangelho é isso. Se arrependam. Creiam no Senhor Jesus Cristo. Abandonem a vida de pecado. Quando o Senhor Jesus estava com aquela mulher ali adúltera, e aquelas pessoas, aqueles homens pegaram as pedras para apedrejá-la. E ele falou assim, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E todos foram embora, jogaram as pedras, a consciência os acusou.
E Jesus perguntou àquela mulher: onde estão aqueles que te acusavam? Ah, foi todos embora. Eu também não te condeno. Aí ele fala: vá e abandone a sua vida de pecado. A gente para assim: vá, a tua fé te salvou, né? Vá em paz, ninguém te acusa. Mas nós esquecemos a última frase de Jesus Cristo: vá e abandone uma vida de pecado. Se arrependa. Esta é a mensagem do Evangelho, irmãos. E voltando àquilo que Pedro havia feito ali naquele discurso, o fato é que Pedro não estava interessado em ofender a multidão ali no Pentecostes. Seu único propósito era mostrar a eles a verdade. A única coisa que ele queria é mostrar a verdade. Vocês mataram aquele que era o Senhor. Vocês mataram. E quando o Espírito Santo revela a verdade, ele convence, ele vai ao fundo, ele expõe a raiz de todas as áreas do nosso coração. Mas, amados, eu creio que o Espírito Santo está presente nessa igreja, amém? Quem crê? O Espírito Santo está presente nesta igreja, e ele é bem-vindo nessa igreja, amém? O Espírito Santo é bem-vindo. Como deve ser doloroso a Deus o fato de que mais pessoas são reafirmadas em seus pecados dentro das igrejas do que fora delas. Jesus nos ensina que ninguém pode ser liberto do pecado sem a presença poderosa e convincente do Espírito Santo. Por isso eu creio, eu declaro que o Espírito Santo está nessa igreja agindo, atuando nos nossos corações. A terceira coisa que eu queria falar é que a igreja de Jesus é onde se pode ouvir uma mensagem dura e perturbadora. Ah, pastor, mas é muito para minha cabeça nesse dia. Imagine essa cena com Jesus falando aos seus seguidores lá em João capítulo 6, versículos 58 e 61. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Imagine essa cena, irmãos. Note que Cristo estava falando com seus discípulos aqui. Qual foi o duro discurso que eles reagiram? Porque eles falaram: dura é esta palavra, quem pode suportar? Quem pode ouvir essa palavra? Foi isso: vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue, caso contrário não terão vida em si. A minha carne é o pão e o meu sangue é a bebida. E a vida eterna vem unicamente quando você come a carne e bebe o sangue. Era isso que Jesus tinha dito, e eles falam assim: a dura é esta mensagem, quem pode suportar? Agora, amados, o Evangelho amistoso com os pecadores diz: você não pode pregar uma coisa assim. O pecador nunca vai entender isso. Beber o sangue, comer a carne, eles vão pensar que somos bárbaros. Temos de mudar as palavras para torná-las mais maleáveis, mais suportáveis, palatáveis. Caso contrário, isso vai ofender as pessoas, especialmente aqueles que não são crentes. Na verdadeira igreja de Cristo haverá palavras ofensivas. Sim. Na nossa igreja você ouvirá uma mensagem de boas novas, um evangelho de amor, um evangelho de misericórdia, um evangelho de graça, de longanimidade. Mas na igreja de Cristo há também mensagens que a gente não ousa falsificar. Eu não vou ousar falsificar a mensagem de Cristo. E essas mensagens incluem a pregação do sangue e da cruz de Cristo. Eu quero que todos vocês saibam que para ser cristão e seguir a Jesus Cristo, vocês vão ter uma marca da cruz na sua vida e do sangue do Cordeiro.
Jesus viu que as pessoas se chocaram com as suas palavras. Então pergunta a elas, basicamente: eu ofendi o seu raciocínio? Vocês ficaram incomodadas porque eu lhes disse a verdade? Então ele afirma: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Lá em João 6,63. E deixa muito claro, exatamente aquilo que ofende vocês é aquilo que lhe traz a vida. É aquilo que lhe traz a vida. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Ainda que esse Evangelho venha a ferir a minha alma, venha a ferir o meu ser, venha a ferir o meu entendimento humano, ainda que venha causar dissabores na minha vida, é uma palavra que nos leva para a salvação, que nos traz a vida. E como os seus seguidores responderam? Diz lá no mesmo texto, no versículo 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Olha, por causa dessa palavra que eles acharam ofensiva, muitos foram embora. Ah, mas isso é muito forte. Ah, quem pode ouvir essas palavras? Elas são muito pesadas, elas são muito duras. Abandonaram o Senhor Jesus. E o que Jesus está dizendo sobre o seu Evangelho aqui? Em termos simples, ele está declarando que a mensagem do seu sangue e da cruz é ofensiva. Ofende as pessoas. Contudo, é o único Evangelho que leva à vida eterna. Não tem outro Evangelho, não tem outra mensagem que nos leva à vida eterna, a não ser a mensagem da cruz de Cristo. E muitos se escandalizam com isso. Muitas pessoas não aceitaram aquilo. Diz o texto no versículo 64, contudo, há descrentes entre vós, ele diz, o Senhor Jesus. É raro ouvirmos qualquer referência ao sangue de Cristo, amados, nos cultos por aí. É tudo considerado muito ofensivo, mas Jesus avisa, não importa o quanto as minhas palavras possam parecer ofensivas, vocês não podem mudá-las. As minhas palavras produzem vida e vocês têm de consumi-las como alimento ou bebida, para torná-las a essência de cada fibra do seu ser. Comer o pão e beber o cálice. Portanto, amados, ele diz, não devem amaciar o que eu disse. Se removerem o sangue e a cruz da minha pregação, vocês estarão apontando a única esperança da vida eterna daqueles que o buscam. A mensagem de salvação pelo sangue só pode ser compreendida através do Espírito Santo. Mas ela tem de ser pregada, mesmo que for mal compreendida. Então, mantenham a ousadia e preguem, amados, o Evangelho de Cristo. Mantenham a ousadia e preguem. Preguem o Evangelho de arrependimento, preguem o Evangelho de Cristo. Não preguem. Preguem o Evangelho da cruz, não preguem o Evangelho barato. Não preguem o Evangelho que tudo pode. Está tudo valendo. Preguem o Evangelho de Cristo, ainda que as pessoas se sintam ofendidas com as palavras de Jesus Cristo. E nós vemos cenas similares em outras passagens dos Evangelhos, onde as pessoas sentiram-se ofendidas com as palavras de Jesus, mas mesmo assim ele pregava, porque o Evangelho dele trazia vida e trazia salvação. E se nós pertencemos à Igreja de Cristo, nós vamos ouvir mensagens fortes, de convencimento que vão ofender a nossa carne, que vão ofender ali o nosso eu, o nosso ego, a nossa carne. E se você está na Igreja de Jesus Cristo, então mensagens duras estarão vindo do Espírito Santo. Agora, por quê? Porque o Espírito grita em nós contra tudo que pensamos, dizemos ou fazemos, e que seja da carne. Tudo que nós fazemos, pensamos, dizemos que seja da carne, o Espírito Santo reclama. E Jesus diz lá em Mateus 15, 19, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. É do coração. Do coração. Procedem esses maus desígnios. É da nossa carne. E o Evangelho vem combater tudo isso, irmãos. O Evangelho ofende a nossa carne.
E o sinal de qualquer verdadeiro seguidor de Jesus Cristo é que ele se rende a toda a palavra de Cristo. Amém? Ele se rende a toda a palavra de Cristo. Pode aplaudir ao Senhor. Ele se rende a toda a palavra do Senhor Jesus Cristo. Tal servo ama a repreensão por causa daquilo que ela produz em seu coração. A gente tem que amar a repreensão de Deus em nossas vidas. Ele vê a transformação, esse crente vê a transformação que ela traz. E sabe que isso é vida para ele. No fundo, é também por isso que o pecador vai à casa de Deus. Não é só para ser contado com um a mais ali num grande grupo. Ele não precisa que um crente ou um pastor diga que ele está bem. Ele não precisa. Ele não precisa que, chegando aqui, alguém fale assim para ele: você está bem, está tudo jóia com você, a sua vida é maravilhosa. Não, ele não precisa disso, porque a vida dele não está. É claro que esse pecador ouviu o Evangelho de Cristo. Se ele ouvir o Evangelho de Cristo, ele poderá ser ofendido por ele. Pode ficar bravo e sair batendo os pés, mas não esquecerá do que ele ouviu, e o Espírito Santo usará isso para lhe revelar a verdade. Por isso nós precisamos pregar a verdade do Evangelho, porque é a única mensagem que pode salvar. É a única mensagem que pode salvar, mas não tem outra. Por isso pregue o Evangelho de Cristo, pregue o Evangelho de arrependimento, pregue o Evangelho da cruz. Para que mesmo que a pessoa se sinta ofendida, um dia ela possa aceitar o Senhor Jesus na sua vida. A palavra diz que Cristo é a pedra fundamental da sua igreja, amém? É a pedra fundamental. Paulo diz em Romanos que essa pedra é uma rocha de escândalo. Paulo escrevendo, lá para os Romanos diz: Jesus Cristo é uma pedra, é uma rocha de escândalo. Pedro também chama Jesus de pedra de tropeço e rocha que faz cair. Olha, os escritores das Sagradas Escrituras escreveram isso. Uma rocha de escândalo, uma pedra de tropeço, uma rocha que faz cair. É isso que Jesus Cristo é, amados. Não se ofenda com as palavras, porque elas trazem salvação. O Evangelho de Cristo traz a salvação. E para terminar, irmãos, bem rapidamente, como você acha que Jesus começaria uma igreja na nossa cidade? Imagine. A primeira coisa que Cristo faria seria ir chorando por toda a cidade, como ele fez lá em Jerusalém. Se você ler os evangelhos, você vai ver, você vai entender. Ele saiu chorando pela cidade. Ele faria isso. E o que fez Jesus chorar? Ele começou com uma caminhada que fez pela cidade e que lhe partiu o coração. Ele foi batido pela dor que sentiu, vendo o estado espiritual deplorável das pessoas e da religião dos judeus. Mas a pergunta é, e eu gostaria que você pensasse nisso, que você refletisse nisso, e que você fosse embora hoje daqui pensando nisso: Jesus iria chorar pelo que ele vê em nossa igreja hoje? Será que Jesus, ele choraria pelo aquilo que ele veria em nós? Será que Jesus choraria? Ou será que ele iria elogiar? Ou iria perguntar: por que vocês estão orando ou não estão orando como devem orar? Por que vocês não estão me buscando para terem força, para terem sabedoria, para remir o tempo? Amados, como seria esse encontro se Jesus entrasse hoje aqui? Ele choraria, ele se alegraria, ele elogiaria. Como seria esse encontro? Mas eu quero declarar que nós nunca iremos amaciar o Evangelho de Cristo. Nós vamos pegar sempre o Evangelho da verdade, o Evangelho pleno, o Evangelho da graça, o Evangelho do perdão, o Evangelho da salvação, mas o Evangelho do arrependimento, o Evangelho da cruz, o Evangelho do sangue de Cristo, que eu e a sua vida
possamos entender essa realidade espiritual, de nós não nos envergonharmos do Evangelho, esse Evangelho da essência da palavra de Deus, esse Evangelho que cura, esse Evangelho que transforma, esse Evangelho que liberta, esse Evangelho que faz você se separar do mundo, esse Evangelho que faz você odiar as coisas do mundo, esse Evangelho que faz você abominar tudo aquilo que o mundo pratica, tudo aquilo que o mundo ama, você não vai amar, tudo aquilo que o mundo odeia, você vai amar, porque o mundo odeia a Deus e nós amamos a Deus. E nós vamos ser gratos pela presença do Espírito que opera a sua obra real no nosso meio. E quando o Evangelho de Jesus Cristo é pregado com convencimento, amados, o céu se abre, os demônios fogem e as pessoas são salvas. Eu gostaria que ficasse de pé apenas aqueles que nesta manhã sentem um desejo de viver o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu vou orar por vocês. O Evangelho do arrependimento, o Evangelho da essência da mensagem de Jesus Cristo, que é o arrependimento, que é a separação das coisas que é do pecado, da vida pecaminosa. Eu quero orar por vocês para que o Espírito Santo dê forças para que você viva o Evangelho pleno, o Evangelho da graça. Eu vou convidar aqui os irmãos do Ministério do Louvor. Enquanto eles estiverem tocando aqui, nós vamos estar orando, e nós vamos estar buscando a presença de Deus, e falando: Deus, me ajuda a viver esse Evangelho, a viver esse Evangelho pleno, esse Evangelho que é a essência daquilo que Jesus Cristo pregou. Ainda que seja um Evangelho que venha ofender a minha carne, que venha ofender aqueles princípios que eu tinha, como homem, como pessoa humana, um homem carnal, ainda que esse Evangelho possa trazer desconforto, eu aceito e eu não me envergonho dele. Se você não quer ter vergonha do Evangelho, fique de pé e nós vamos orar. Nós vamos orar para que Deus dê força para você, para que você pregue esse Evangelho, para que você não amacie o Evangelho de Cristo, para que você não barateie o Evangelho de Cristo. Quando você pregar, você pregue um Evangelho de arrependimento, de que as pessoas precisam se consertar com Deus, de que as pessoas precisam dar um basta na vida de pecado, dar um basta na vida de rebeldia, dar um basta na vida de iniquidade, mas que você possa, através do poder do Espírito Santo, através do convencimento do Espírito Santo, que o Espírito Santo traz na sua vida, esse poder de convencimento, que você possa alcançar muitas almas para a glória de Deus Pai. Nós vamos orar. Eu gostaria que você estivesse orando. Eu gostaria que você estivesse aí orando, buscando a Deus, se arrependendo dos seus pecados, se arrependendo daquilo que você fez e que certamente Deus não agrada. Você sabe aquilo que você faz e que não agrada a Deus, é fácil saber. Imagine um pensamento qualquer que você pensou e você diz assim: será que Jesus Cristo pensaria o mesmo que eu? Pense na palavra que você disse. Imagine, será que Jesus Cristo falaria as mesmas coisas que eu falei? Imagine os seus sentimentos, aquilo que você sente lá no profundo da sua alma. E você pergunta: será que Jesus Cristo sentiria a mesma coisa que eu estou sentindo? Pense na conduta que você teve em determinado momento, e você se pergunta: será que Jesus se conduziria da mesma forma que eu? E se todas essas respostas forem negativas, estuda aquilo que você precisa se arrepender, porque não está no centro
do coração de Deus, não está no centro da vontade de Jesus Cristo. Então se arrependa hoje, não tenha vergonha. Se você precisar se ajoelhar, se ajoelhe. Se você precisar chorar, chore. Se você precisar gritar, como aquelas pessoas no dia de Pentecostes gritaram para Pedro, dizendo: e que agora o que eu vou fazer, Pedro? O que nós vamos fazer? O que nós temos que fazer para reparar esse erro? Nós estamos arrependidos disso. E Pedro diz: arrependam-se. Arrependa-se hoje, meu irmão. Arrependa-se agora. E deixe que o Evangelho de Cristo transforme a sua vida. E deixe que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, transforme a sua vida, transforme o seu ser, transforme o seu caráter, transforme a sua conduta, transforme os seus sentimentos, as suas emoções, os seus pensamentos, a sua maneira de se conduzir no meio da sociedade, a sua maneira de se conduzir no meio da igreja, a sua maneira de se conduzir no trabalho, na escola, onde quer que você esteja, onde quer que você esteja inserido. Deixa que o Evangelho transforme a sua vida. Porque como Paulo nós vamos dizer: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o Evangelho que me traz a salvação. Pai, nós estamos na Tua presença nesta hora, Senhor. Ah, Deus, nosso coração está dilacerado, Senhor, porque muitas vezes as palavras são duras, porque muitas vezes a palavra que está, Deus, na Bíblia, as palavras que estão lá, Senhor, dilaceram o nosso coração, dilaceram o nosso eu interior, Senhor. Ah, Pai amado, muitas vezes nós nos escandalizamos com a Tua palavra, mas em nome de Jesus nós queremos Te pedir, ó Pai, que isso venha transformar de fato a nossa vida, que venha transformar de fato, ó Deus, o nosso ser. Ah, Deus, nós somos pessoas que o mundo conhece como evangélicos. Por isso, ó Deus, nós queremos viver de forma genuína o Teu Evangelho, Senhor. O Evangelho da graça, o Evangelho da salvação, o Evangelho do poder, o Evangelho da transformação, mas o Evangelho do arrependimento, o Evangelho da cruz. Ah, Pai amado, há tantas coisas que nós não queremos carregar. Ah, Deus amado, mas nós precisamos carregar a Tua cruz. Precisamos morrer a cada dia, Senhor, para os nossos desejos, para a nossa vontade. Ajuda-nos, ó Pai, a nos arrependermos de tudo aquilo, Senhor, que não convém, de tudo aquilo que o Senhor abomina, de tudo aquilo que nos separa de Ti, Senhor, porque o Evangelho do Senhor nos ensina isso. Ah, Pai amado, e que a gente sendo tratado, ó Deus, por esse Evangelho, que a nossa vida sendo tratada por esse Evangelho, do qual nós não vamos nos envergonhar, Senhor. Um Evangelho, Senhor, que nos coloca, Senhor, ó Pai, muitas vezes em situações constrangedoras com o mundo, mas nós não queremos, ó Pai, viver uma situação constrangedora com o Senhor. Nós queremos viver, ó Pai, o Teu Evangelho, queremos viver a verdade, Senhor, e queremos propagar essa verdade, Senhor, o Evangelho pleno do Senhor, o Evangelho verdadeiro, o Evangelho da graça, mas o Evangelho do arrependimento, o Evangelho, ó Deus, que abandona o pecado, o Evangelho que nos faz abandonar o pecado, o Evangelho que nos faz viver a Tua vida, Senhor. Assim, Deus, nós Te pedimos a Tua bênção, nós pedimos o derramar do Teu Espírito Santo, nós Te pedimos, ó Pai, a graça do Senhor sendo derramada abundantemente sobre as nossas vidas. Nós precisamos de Ti, Senhor, nós precisamos, ó Pai, do poder do Espírito Santo. Não conseguimos fazer nada disso, Pai, se não for pelo poder do Teu Espírito Santo. Então nós Te pedimos, nós abrimos nosso coração, nós, ó Deus, abrimos, dilaceramos, Senhor, o nosso coração, para que o Teu Espírito Santo, Deus, possa entrar, possa tomar as nossas vidas, possa tomar a posse, o controle da nossa vida. Nós nos entregamos a Ti, Senhor. Nós queremos viver o verdadeiro Evangelho. Assim, Deus, nós oramos, Te agradecendo, pedindo, Deus, as Tuas bênçãos,
pedindo a Deus a renovação, pedindo a Deus a transformação, em nome de Jesus Cristo. E as palmas louvam ao nosso Deus.